Olá, meu nome é Luciana Garcia e se você se interessa por arquitetura de interiores, esse canal é para você. Hoje eu vou apresentar um projeto muito especial. A gente chegou ao fim da mostra da Casa Cor Minas e eu queria mostrar na íntegra o meu ambiente, que foi um escritório, um home office dentro do apartamento decorado com o nome de Ócio e Ofício. Partindo do tema da Casa Cor, Corpo e Morada, nós travamos aqui um diálogo com memória, com o cotidiano, mas também fizemos uma reflexão pós-pandemia, do que aconteceu conosco naquela época e o que ficou para a gente de ensinamento. Se a gente for pensar um grande protagonista da pandemia no âmbito da arquitetura, a gente entende que o home office foi um espaço com altíssima demanda. Quem não ficou sem espaço para trabalhar, tendo que administrar os filhos em casa assistindo aula online? Ninguém, de repente, tinha espaço. A gente que teve que promover essa mudança. E também, pensando uma consequência, um presente que a pandemia nos deixou, foi a consciência do autocuidado. Durante a pandemia, a gente teve que lidar com muita dor, com muito incômodo. E fatalmente a gente teve que voltar a olhar para dentro. Então, o conceito de autocuidado e de bem-estar foi uma herança que esse período pandêmico deixou para nós. Por isso, aqui dentro do home office, ócio e ofício, a gente quis trabalhar um contraponto. De um lado, o ócio, que é o relaxamento, e de outro lado, o ofício. De um lado, descompressão e relaxamento, de outro lado, o foco. Então a gente quis trazer esse contraponto e pensar esse processo pelo qual as nossas moradias andam passando. A gente desenvolveu aqui também um conceito de casulo, muito em função desse desdobramento da pandemia. Eu vou apresentar para vocês nos detalhes cada cantinho desse espaço com os conceitos, com os materiais. Vamos lá fazer um giro? Essa é a entrada do espaço, vocês já podem ver que eu envelopei com madeira, a cor da madeira eu vou falar depois. E a gente foi aqui, olha, encapsulando todo o espaço arquitetônico com essa madeira para reforçar o conceito de casulo que eu acabei de explicar para vocês. Então, todas as paredes são na madeira aqui dentro, é o Roble Catedral da Bernet, que é um lançamento, e o que eu gosto dessa madeira é que ela é um meio tom. Ela não é escura demais, nem clara demais. Ela é atemporal justamente por ser o meio tom e ela combina com quase qualquer espaço, desde um corporativo, passando por uma sala de estar, um quarto de menina, de menino, de bebê, ela funciona muito bem. Eu resolvi, inicialmente eu ia fazer um efeito casulo, ia colocar o teto na madeira, mas vejam como eu deixei esse teto. Vou contar a historinha desse teto. Eu cheguei um dia aqui na obra e vi essa laje linda, maravilhosa. Perguntei se não ia passar nenhum cano por aqui, porque em geral nas construções de prédios, a gente está dentro de um prédio, né? O apartamento decorado aqui do empreendimento da Casa Ferola. E perguntei, eles falaram que não. Eu falei, então eu vou manter esse teto, eu vou cuidar dessa laje. Então a gente lixou, tirou o amarelo, estucou, resinou. Pôs uma resina bem discreta, não 100% fosca, mas também de forma alguma brilhante, e o resultado foi esse. Fez muito sucesso, as pessoas se conectaram muito com o concreto e a gente pode entender que ele faz parte também do universo brasileiro. Fazendo esse desdobramento com o teto, criando um diálogo, o piso a gente fez numa lajota 15 por 15, ele é um porcelanato de pequeno formato. Ele lembra a pedra-jal, que são aquelas pedras de piscinas, porém, desta vez, a Portinari lançou num tom acinzentado. O que eu acho interessante é que inicialmente eu queria pedra, só que em formato de lajota 15 por 15. Eu não consegui a pedra, mas de repente essa oportunidade me apareceu e ela casou perfeitamente com a proposta do espaço. Então, esse brutalismo que eu tenho no teto, eu também tenho no piso. E é esse o piso que ocupa todo o espaço, do banheiro, da varanda e do escritório. Em cima então dessa base neutra, do concreto, do piso de lajota e de toda essa madeira que é mediana, ou seja, ela dá uma neutralidade ao espaço, a gente veio
colocando os adereços, os adornos, as obras de arte, o mobiliário. Eu vou começar por essa, porque é uma obra de arte muito especial. E a gente trouxe aqui como se fosse um cliente, né? Esse cliente, ele tem essa obra, ele se conecta com essa obra, então ele vai preencher esse espaço à maneira dele. O que acontece? Esse espaço, essa obra, ela fala de memória, mas ela também fala de cultura brasileira. Ela é do Christos Nóbrega, ele é de João Pessoa e é um trabalho que é autobiográfico. Ele não costuma fazer trabalhos autobiográficos, mas esta série de estandartes, né, que é uma impressão sobre o algodão, com essa desconstrução da renda do labirinto, que eu vou explicar para vocês, é uma série grande do trabalho dele, que é autobiográfico. Essa foto é uma foto de família e o que aconteceu? A avó dele, se não me engano, é a avó ou bisavó, ela ficou viúva, ela tinha 14 filhos e ela não conseguiu criar todos os filhos, ela teve que dá-los. Ficou com um núcleo menor. Dando um salto, essa família se reencontrou por acaso no Facebook e eles foram puxando essa linha e conseguiram se reunir. Então eles conseguiram compartilhar fotos, memórias, lembranças e de certa forma essa família se refez, ela se reencontrou, ela se refez de uma forma, da forma que foi possível. Mas, então, essa é uma das fotos de família, né? Repare que a gente tem alguns rostos, aqui a gente tem cenas do cotidiano, tem uma senhora sentada, mas a gente também tem esses buracos, essas lacunas que são feitas a partir da renda do labirinto, que era o ganha-pão da bisavó dele. Então, ela trabalhava com renda de labirinto para tentar sobreviver em função dessa fatalidade, por ter ficado viúva. Mas o que eu acho mais bonito é que ele usa a metáfora da renda de labirinto, que é uma renda que, para ser feita, ela precisa ser desfiada, ela precisa de ser desconstruída. E a partir dessa metáfora, ele está falando aqui da família dele também. O que eu acho muito bonito, voltando ao início, é que a gente fala de memória, é uma memória afetiva, familiar dele, mas a gente fala também de cultura brasileira, né? Quando a gente olha para esse quadro, pelo menos eu me lembrei muito do Nordeste. Então, a renda de labirinto é uma técnica muito presente lá também. Bom, partindo aqui para o mobiliário, eu vou escolher a cuna, que é da Líder. Ela é desenhada pela Em2 Design. E por que eu escolhi? Porque ela também tem um diálogo com cultura brasileira. Ela me remete muito, apesar de ser cadeira, aos tamboretes do interior. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de madeira com um corpo de couro. Então a gente tem a estrutura do tamborete do banquinho com madeira, com um couro que é fixo nele, com os preguinhos. Então isso me remete muito. O couro é um material muito usado, né, no interior, de forma geral no Brasil, assim como a madeira. E aí, ela foi eleita para ser a cadeira do nosso escritório. Então, a gente não tem exatamente um home office. A gente tem um home office que ele é diferente. Então, vou guardá-la aqui no lugar dela para mostrar para vocês. Então, a gente trouxe um objeto que, na verdade, da minha coleção particular, é uma máquina de datilografar, e a gente quis fazer essa desconstrução, né, entre o que é contemporâneo e o que não é. Então, esse escritório, ele não tem muita definição. Claro que ele é funcional, ele tem uma bancada funcional, mas ele não tem muita definição de realmente um escritório. Ele é quase um refúgio. Nesse sentido, o espaço externo, que a gente vai chegar lá, ele rebate aqui, ele reverbera dentro desse espaço de introspecção. Então, a gente tem alguns objetos antigos. Essa máquina, essa lupa, isso é uma lupa antiga, que é de uma loja aqui de Belo Horizonte, o Gabinete Curiosités, que eu adoro. Essa luminária, que apesar de parecer antiga, ela é da Adi-Arte, ela foi desenhada pela Adi-Arte. Aqui a possibilidade de tomar um vinho, ou seja, eu tenho aqui uma cena, tem um momento. E pegando o gancho da luminária, vocês podem ver que a gente tem uma luzinha aqui mais fraca, mas dando foco a quem está trabalhando. E a gente tem também um perfil LED embutido, vou passar aqui para vocês verem, que joga uma luz sobre a bancada. E esse é um ponto muito interessante, porque aqui no projeto, falando agora de luz, a gente não trabalhou com ponto no teto. Eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalhou aqui internamente.
Aqui, próxima poltrona, vou mostrar para vocês de leitura, a gente tem essa arandela, que é uma luminária de parede da Ad Arte, que foi desenhada pelo Estúdio Sala, e é uma arandela que emana uma luz fraquinha, uma luz gostosa. Então a gente teve muita preocupação em fazer um espaço mais aconchegante, jogando a luz onde realmente fosse necessário. E aqui, vou mostrar a poltrona. A gente tem uma poltrona que eu também acho ela super brasileira, que é da Líder, da Mariana Marquesi, que a gente também trouxe a estrutura de madeira no tom preto, porque o preto era um contraponto importante aqui da paleta do projeto. Também trouxemos o couro aqui no encosto e o assento em buclé. Então essa poltrona, ela é a poltrona para a gente poder ler, parar um momento, olhar alguma mensagem no celular. É uma poltrona aqui para pausa e reflexão. E para iluminar a obra de arte, né, que ela está aqui nesse bastão, a gente usou uma arandela também de parede. Ela é uma luz comprida e contínua. É uma peça grande que passa aqui. A gente jogou o estandarte mais para a esquerda, fizemos um alinhamento por o outro canto, deixamos ela vazando aqui. Então ela dá uma luz gostosa, ela cria uma ambiência e ela ilumina a obra de arte no sentido funcional e estético. O fato de ter feito a iluminação só nas paredes mostra que a gente consegue criar ambiências mais interessantes e estéticas com a luz. É muito importante pensar a luz. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de errar o conceito de luz. Muitas vezes, pessoalmente, eu prefiro errar para um ambiente um pouquinho mais escuro do que para um ambiente mais aceso. Mas eu sempre falo com meus clientes, a gente tem sempre duas opções. Eu posso ter uma luz funcional numa sessão do interruptor e uma luz mais gostosa em outra sessão. É muito importante pensar sobre isso. E eu fico pensando que muitas pessoas que entraram aqui no espaço, elas acharam o espaço muito aconchegante, não só pela madeira, não só pela composição do couro, do buclé, dos tapetes que eu vou mostrar, mas sobretudo pelo conceito da luz. Então, falando de tapete, a gente está aqui sobre 2 tapetes. Quem me dera fosse do Aladim, hein? Sair passeando. Mas o que acontece? A gente criou aqui um diálogo também com cultura brasileira. Então, assim como a gente traz personalidade de uma pessoa através de uma obra de arte, através de um objeto pessoal de memória afetiva, a gente também consegue, e também através do mobiliário, claro, a gente consegue aqui através dos tapetes também criar um ambiente. Então a gente tem um tapete de fibra natural que remete muito, né, ao interior brasileiro, né, o litoral brasileiro. E aqui a gente tem um tapete oriental, que ele é muito étnico, mas que ele não deixa de se remeter também a uma tribo, a uma história, a uma tradição. E ele trouxe um ponto de cor, o tapete menor. Então a gente fez uma sobreposição, vou mostrar para vocês. A gente tem esse mais neutro, de fibra natural, por baixo, e aí ele cria um diálogo muito legal, porque é ele que simbolicamente vai nos levar lá para fora. Então ele é o tapete que ele atravessa 2 espaços, ele é quase um portal. E a gente tem esse tapete interno, que é um bibelô, que é quase uma obra de arte, que é pequeno, que é especial e que merece um lugar em casa. Então acho que o jogo da decoração é a gente sempre saber julgar o que é mais funcional, mas não menos simbólico, igual esse tapete, e o que é muito especial, né, que é feito pela tradição, pela cultura de alguém, que é esse tapete, que ele é mais étnico, né, ele é mais visivelmente mais oriental, e trouxe um super ponto de cor aqui para o espaço, que é uma base neutra, ele é quase um quadro em branco. Então sejam bem-vindos ao espaço externo. O tapete faz essa ligação simbólica, o piso também, o piso ele continua aqui fora. Eu vou sentar aqui no sofá e mostrar para vocês o que a gente escolheu fazer aqui. Bom, esse sofá é da Líder Interiores, ele se chama Boomerang, ele é assinado pelo Bruno Jarrara e todo mundo que entrou aqui ficou louco. Até criança pequena, crianças grandes, é um sofá que ele caiu no gosto do público mineiro, e olha que o público mineiro conhecidamente é um público mais difícil, mas é incrível como ele fez muito sucesso. Ele é um sofá muito confortável, que dá para você ficar como visita, sala de estar. Ele é um sofá que dá para a gente relaxar, a gente deitar. E ele é um sofá
todo partido, então ele é modulado. Se eu quiser separar essa peça dessa chaise, eu consigo criar um outro conceito. Inclusive eu consigo criar um sofá maior ainda. O bumerangue ele consegue chegar numa extensão assim de 4 metros, porque a gente vai montando justamente as peças desse bumerangue. Então esse é um ponto forte, porque ele cria uma quebra com toda a memória que está lá dentro. Ele traz algo novo para esse espaço. O fato de eu ter escolhido ele mais claro, e foi um desafio, porque como é uma área externa, eu fiquei com medo, mas a gente super deu conta de dar manutenção nesse sofá, foi super tranquilo. Mas o fato dele ser claro, ele acende visualmente esse espaço. Ele quebra com essa estrutura aqui atrás, que é revestida num porcelanato amarronzado com alguns acinzentados. Então a gente tem um contraponto de algo rústico com algo contemporâneo e o contraponto do claro com o marrom. Então o marrom, na verdade, ele dá um conforto muito legal visual, porque quem tem área externa sabe o quão difícil é para ficar numa área externa sem ficar com o olho fechado. Inclusive aqui a gente tem um outro recurso que eu vou mostrar para vocês depois, que é o toldo da casa, junto com a cortina. Mas eu também fiz mais escuro para trazer mais aconchego. Assim como envelopa com a madeira lá dentro, aqui a gente trouxe esse porcelanato de pequeno formato que remete à pedra, que remete ao barro. Bom, aí aqui fora, saindo do sofá, a gente continua a possibilidade de conversação. O que seria isso? Chegou mais gente, vai ocupando o espaço. Então a gente tem um sofá que cabe bastante gente, ou menos gente, mas mais relaxada. Temos também a chaise, que é de um designer aqui de Belo Horizonte, o André Ferri, que está fazendo muito sucesso. Inclusive eu vi peça dele na Casa Cor de São Paulo. E essa chaise, ela é puro ócio. Ela é um convite ao relaxamento, né? Ela é quase uma rede suspensa aqui nessa estrutura de madeira com ferro. E ela molda o nosso corpo, é incrível. Ela lembra muito rede, eu gosto muito dela. E também gosto, claro, pelos materiais, porque a gente tem aqui o couro. Embaixo do ferro pintado a gente tem uma super tora de madeira, é uma chaise um pouco pesada. Então a gente tem que escolher o lugar dela, deixá-la. E aqui do lado da chaise, a gente vai chegando na saída do ambiente, a gente tem um ponto de cor com esses tamburetes, tá? Que eu falo tamburete porque são aqueles banquinhos da fazenda, olha. Tem exatamente as travessas desencontradas, onde a gente põe os pés, olha só. A gente adora pôr o pé assim. E ele tem essa estrutura de tamburete, mas em vez do couro, ele vem com a trama de linha de algodão. A gente trouxe um ponto de cor, como se fosse um terracota e um mostarda, acendendo aqui um pouco a neutralidade do ambiente. E a gente tem um terceiro aqui, que é o tom mais neutro. Então, 2 claros e um neutro. E por que eu adoro esses banquinhos meio no canto? Porque sua casa ficou cheia, você pega esse banco e leva rapidamente para o lugar onde as pessoas estão aglomerando. Esses tamburetes são uma parceria minha com o estúdio Trama da Cris Marzagão. Ela desenvolve todo o mobiliário com linha de algodão, é um mais lindo que o outro. Tem outro ambiente aqui na Casa Cor, que está com as poltronas dela. São poltronas muito alegres, aliás, que levam o nome de Poltrona Alegria. E aqui a gente desenvolveu numa collab os tamburetes, esses banquetas. Dando um zoom aqui, esses são os filetes de porcelanato que eu falei com vocês. Essa linha é a linha Soli da Portinari. A gente tem o GR, que é o cinza, e o BR, que é o marrom. É 1 a 1. A gente realmente instalou 1 a 1, um aparelhado com o outro, e aqui fora a gente criou um grafismo trazendo um cinza lá de dentro, que eu vou contar mais para vocês. E aí, fazendo esse contraponto, a gente tem o paisagismo, que na verdade é um muro verde aqui, são cachepôs dessa planta que tem um nome que todo mundo adora, que é dinheiro em penca. Então a gente arrematou esse muro, que é bem baixinho, tá vendo? A gente arrematou esse muro com verde e deixamos apenas uma plantinha aqui, que é essa jabuticabeira, que está inclusive dando jabuticabas. Olha que delícia essa planta. A luz aqui a gente faz de diversas formas. A gente tem de dia um toldo que escurece bastante o ambiente. Nos momentos de insolação, ele traz muito aconchego e isso muda a luminosidade do ambiente. Se escurece, a gente abre esse toldo
Então são duas formas de usar a luz natural ao nosso favor. E aqui fora a gente colocou duas arandelas, que é exatamente a mesma da obra de arte na parte interna. A gente colocou uma abaixo e uma acima. Então de noite dá uma luz muito gostosa, que é reforçada por essa luz que está aqui na jabuticabeira, que é um recurso muito legal, iluminar a planta, e que é reforçada também de noite, quando eu ligo por essa lareira da Construflama. Ela é acesa com álcool de milho e ela fica maravilhosa de noite. Aqui a gente está abrindo todo, olha a intensidade da luz que vai jogando ali no sofá. Então a gente tem pelo menos duas cenas diferentes, uma sem o toldo e uma com o toldo. Um jeito que eu adoro é parar ele exatamente aqui, porque ele me dá um teto, mas ele não tampa o ambiente completamente. A gente só tampa o ambiente completamente quando está muito sol ou quando está chovendo. O toldo é da casa, assim como a cortina. Eu vou mostrar a cortina para vocês. A gente fez automação aqui em controle e também no meu celular. É muito bacana a automação do celular, porque está escrito o nome do ambiente, no caso ócio e ofício, e aí a gente controla da rua. Tá batendo sol na sua sala, batendo sol no seu tapete, na sua obra de arte, você controla da rua. Olha que legal, ela está abrindo. Ela abre um pouco mais lentamente que o toldo por um motivo. Aliás, por dois. Um é que apesar de ser leve, ela é pesada por causa dessas lâminas que eu vou explicar para vocês. E outra, por esse motivo aqui. Ela dá um giro que muda a luminosidade do ambiente. Então, tá vendo? Aqui agora, a parte telada, ela está perpendicular à parte de fora, portanto, entra mais luz no meu ambiente. Se a gente gira a lâmina, ela fecha e eu tenho um ambiente um pouquinho mais escuro. Não é blackout, mas ela cria um conforto visual, um aconchego, se você quiser descansar, ou tiver uma televisão, quiser assistir um filme ou fazer uma reunião. E ela também cria um efeito estético quando essa tela está no perpendicular. Outra coisa legal, vou girar aqui para mostrar para vocês, que eu adorei nessa cortina, que ela parece cortina, né? Mas como eu disse, ela é persiana. Olha que legal. Ela abre completamente. Então ela nos lembra até aquela persiana vertical antiga, sabe? Só que uma roupagem super linda, contemporânea. Então ela é toda aberta, na verdade são lâminas, cada um está num ponto do trilho, por isso ela é um pouquinho mais lenta, porque são várias que configuram uma. Essa linha da casa é lançamento, chama Venezia. A gente sabe uma coisa que fez muito sucesso aqui? Além desses dois vasos que eu não apresentei, né? Tem muito ciúme desses vasos, eles são maravilhosos, são da Curiositês, tá à venda lá. Fez sucesso demais. Essa lixeirinha de couro para escritório é da Elisa Ateniense, a linha dela Home, tem várias cores e tamanhos. Aqui eu trouxe um menor para ficar mais proporcional, mas ela super fez sucesso. Olha que charme de lixeira, que upgrade no seu escritório se você pôr uma lixeira como essa. Aproveitando Elisa, a gente também trouxe alguns cestinhos para compor, para jogar uma mantinha, né, para ficar ali à mão. Você pode jogar revista, livro, pode pôr um monte de coisa. Até os pets. Aliás, os donos dos pets adoraram esses cestos aqui que eu vou te mostrar. Olha que legal, ele também é couro. Ele tem aqui um penduricalho em couro e ele também tem várias cores. Então, assim como a lixeira tem nessa cor, a cor da lixeira também pode vir no texto. E aqui fora a gente tem também da Elisa esse pelego super gostoso, quentinho para os dias de inverno. Esse cesto de corda náutica, ou seja, ele é para a área externa mesmo. Aliás, esse cesto fez muito sucesso para os donos de pet. E eu coloquei aqui para compor uma almofada que pode ser eventualmente usada aqui fora, aqui no sofá. E no sofá, a gente também usou uma almofada de pelego, que é essa aqui. Essa aqui, que é uma esfera, ela vem no sofá. Então todo o módulo do bumerangue vem com uma almofada esférica, parece uma bola, né? Com o tecido que você escolheu para o sofá. Estamos aqui agora no banheiro da suíte. A gente tem uma suíte.
E eu tratei esse banheiro como se fosse um lavabo desse escritório, mas também desse estar que tem lá fora. E o bacana daqui é que a gente trouxe todo o revestimento da Portinari, tanto o piso, que é aquela lajota que eu mostrei para vocês, quanto esse filete aqui dentro, que é o Sole GR, que é o cinza. O piso, eu acho que eu esqueci de falar, ele é o Gili, G-I-L-I, da Portinari, também uma lajota de 15 por 15. Então, a gente fechou esse banheiro todo com essa peça e isso deu um aspecto mais brutalista. Uma surpresa minha, os homens que não são de comentar muito, eles adoraram esse espaço. Porque de noite ele fica muito aconchegante, ele tá gostoso, ele tá delicado, porque aqui também eu trouxe uma proposta de menos luz. Eu não quis tratar como banheiro, mas mais como lavabo. Lembrando que se fosse um projeto normal, eu colocaria aqui mais uma seção de luz para um momento mais funcional, você poder acender uma luz mais forte. Mas vamos lá, a gente tem aqui, eu trouxe essa arrumação de 2 vasos, como banheiro é difícil, né, da manutenção, então eu trouxe aqui esse arranjo de algodão, ele deu um toque bonito, assim, a haste marrom com cinza e o branco com cinza. Esse espelho é da Líder Interiores e esse acabamento é o Ambia, eu gosto muito dele, é um tom mais escuro e é folha de madeira. Atrás dele a gente colocou iluminação de LED, então dá uma luz bem fraquinha. A bancada eu fiz esculpida no Audaz da Portinari, então ela é um porcelanato esculpido com esse orifício para toalha, que eu acho assim o máximo, super prático e bonito para lavabo. A gente fez uma bancada um pouquinho mais alta, ela tem 25 centímetros, então ela tem uma envergadura, ela tem um peso visual. Essa cuba, ela é lançamento da Deca, ela é meu xodó, assim como esses comandos, né? Lembra aqueles comandos da década de 80? E aqueles estão num tom que eu gosto muito da Deca, que é o tom antracite. Ela também possui um detalhe que esconde a válvula, então a válvula do banheiro ela fica disfarçada por causa dessa peça. E aqui vindo para o lado, todo mundo, papeleira, o acionamento de descarga, todo, a duchinha, todo mundo na linha, na cor antracite. Eu trouxe uma obra de arte, porque eu adoro obra de arte, eu acho que obra de arte em lavabo traz uma atmosfera muito especial para esse espaço, né? O lavabo eu acho que é um lugar de criatividade, você pode impressionar. Igual no hall da sua casa, no hall do seu prédio, que é aquela hora de receber a pessoa, de capturar, de trazer aquele efeito uau, ou então de aguçar a curiosidade, eu acho que o lavabo tem o mesmo poder. E aqui a gente brincou com a água, né? Então a gente trouxe a água de uma outra forma para esse banheiro. Esse banheiro ele não é funcional, ele é uma exposição de peças somente, então eu quis trazer a água para brincar. Esse trabalho é da Mac Hanamak, que também é representada pela Galeria Murilo Castro, que também representa o Christus Nóbrega, e ela pinta muito o corpo na água, então tem uma relação muito forte com a água, e essa cor ela dá um contraste muito bonito com o nosso filetinho, que imita aqui uma ardósia, que imita uma rocha. A gente está então dando o giro, a gente está agora no box, é um box pequeno, menor, não tão pequeno, mas ele tem aqui um shaft, então ele fica um pouco menor. E eu optei, por ser uma mostra, em trazer um trecho aqui de vidro fixo. No dia a dia, a gente consegue resolver um box apenas com o vidro fixo, para quem não gosta de porta. Desde que ele seja pelo menos 50% maior, então teria que ser um box mais comprido, não é exatamente o caso. Mas eu quis trazer a proposta mesmo assim, porque eu entendo que para uma amostra ela traz leveza e facilidade aqui na circulação da nossa amostra. A gente tem que pensar nisso, como que as pessoas vão transitar no espaço. Então é um vidro, vou mostrar para vocês. Ele tá aqui engastado no chão, tá? Ele também tá embutido atrás desse perfil. E ele para lá no teto. Aqui a gente também tem os acionamentos da Deca na cor antracite, assim como
o chuveiro. Eu adoro essa ducha aqui da Deca. Eu criei aqui no fundo um nicho, tá vendo? Ele tá aqui escondidinho, eu vou subir aqui para mostrar mais. Então eu criei esse nicho para shampoo, para sabonete, e ele fica um nicho com efeito estético. E a gente virou, tá vendo? A gente virou aqui, a gente virou o porcelanato aqui. E o ralo, eu propus da gente fazer uma grelha mesmo, né? Como se fosse uma grelha com pedrinhas, que remete a uma sauna. Aqui, para ficar bem prático, em vez de toalheiro, eu pus apenas um cabideiro, tá? Ele também é da Antracite, a gente pode pendurar aqui a toalha ou o roupão, então fica bem prático na hora que você sai do banho. Trouxe, vou mostrar aqui primeiro, esse spot no teto. Então, eu tenho uma luz, olha que legal, vou contar uma coisa para vocês. Tô aqui tomando banho. Se eu jogo a luz em cima de mim, o chuveiro faz sombra e eu também faço sombra. Agora, se eu jogo a luz de frente, neste canto, seja o canto esquerdo ou o meu direito, ela não faz sombra. Então, uma dica legal é jogar sempre o spot no canto. Aí ele não faz sombra na gente. Saindo do banho, eu criei aqui um outro ponto de luz, que são esses spots articuláveis. Então, em geral, eu jogo essa luz para cá, para dar uma luz mais de efeito nesse canto. E o teto, é da teto vinílico, eu quis quebrar essa robustez da pedra com a delicadeza e o aconchego da madeira, mas aqui é PVC, o teto vinílico é um PVC, eles são de Maceió e foi instalado aqui pela Inovarte, que é uma equipe de Belo Horizonte que eu adoro, que faz tudo do jeito que eu quero, com o melhor acabamento. Eu parei aqui na porta do banheiro para contar uma história para vocês. Por que foi muito legal fazer um espaço dentro do apartamento decorado? Porque eu tive que tratar dos problemas com os quais eu me deparo no cotidiano. Aqui é um quarto. A gente tem a porta lá na entrada, quando eu mostrei para vocês, num canto. Eu tenho a porta que liga a parte interna e externa em outra parede. E nessa parede eu tenho a porta do banheiro. Então, essa triangulação, ela gera um espaço mais complicado de resolver, porque eu fico sem canto. Então, qual foi a decisão que eu tomei para poder fazer esse escritório e essa bancada mais imponente? Mudar a porta do banheiro de lugar. A porta não era aqui, a porta era aqui. Então, você entrava no quarto, entrava diretamente para o banheiro por aqui. Porém, se eu deixasse a porta aqui, eu não conseguiria ter a bancada que eu gostaria, né? Eu não conseguiria elaborar bem o meu conceito de home office. Então, eu trouxe a porta para cá. Com isso, eu fiz uma pequena mexida, que foi tirar essa bancada que está aqui, eu tirei ela daqui do fundo, ok? Ela era aqui, eu tirei, eu girei. Então, com isso, além de eu ter essa continuidade com a bancada do escritório, eu ganhei um espaço interno aqui no banheiro. Então, eu saio, eu tenho essa continuidade e aqui eu volto para o escritório. Eu não falei no início, mas eu tenho 2 armários superiores e a ripa entra aqui como um outro elemento de textura. Então, ela quebra a monotonia da madeira. Então, a gente tem aqui essa porta, que é uma porta basculante, tá? Ela abre, eu tenho 4 nichos aqui dentro, então ela dá um apoio a esse escritório. E aqui eu tenho as minhas gavetas, aqui eu coloquei material gráfico e a gente colocou uma adega aqui também para compor esse espaço, para dar uma certa autonomia, né? Você está trabalhando, não precisa ir na cozinha buscar alguma coisa que você está querendo beber. Como eu disse, se você se interessa por arquitetura de interiores, esse canal é para você. Esse processo da Casa Coelho foi muito interessante, desafiador e, claro, também enriquecedor. A gente passou por um processo de obra aqui, eu vou deixar as imagens finais para vocês entenderem um pouquinho esse processo de obra. A gente já tinha um teto, já tinha um piso, mas a gente teve que trabalhar toda a estrutura de revestimento, tivemos que rever o muro, todos os acabamentos. Então, a gente edificou para poder mostrar para o público da Casa Cor. Mas, por outro lado, foi muito legal, porque dentro de um lugar pequeno, né, um lugar fechado, que é um quarto, que é um cômodo da sua casa, a gente conseguiu criar uma ponte
conseguiu criar um diálogo com o espaço externo e isso agregou conceitualmente ao projeto. Na verdade, isso completou a nossa ideia inicial de trabalhar aquele isolamento com a liberdade externa, né? Mesmo que a gente não possa sair, a gente pode pensar. E o ócio e o ofício é para isso, é para a gente juntar dois momentos importantes, o foco e a descompressão, né? O lazer e o trabalho, né? Nós estamos passando por mudanças, das nossas casas também, e é preciso estar atento a esse processo, a esse chamado. Estamos chegando ao final de mais um episódio e se você gostou, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, escreva, nós vamos ter o maior prazer em responder. Até a próxima!